9 horas em ponto agora. Seja muito bem-vindo a esta primeira edição de sexta-feira. Eu te trago agora as principais notícias desta manhã. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, retornou ontem a Brasília para reunir líderes partidários e também com o presidente Lula para resolver um impasse com relação ao bloqueio de emendas parlamentares determinado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino. Em ofício, a Câmara nega a manobra para a liberação das emendas por meio de suspensão das comissões e pede ainda que a suspensão dos pagamentos dos valores de 4,2 bilhões de reais seja revogada. Lira afirma que a denúncia feita pelos partidos que iniciaram a ação no Supremo, abre aspas, não corresponde à verdade e revela profundo desconhecimento do processo legislativo orçamentário, fecha aspas. O documento ainda traz as atas das reuniões das comissões permanentes em que as emendas foram aprovadas. E agora, mudando de assunto, a Câmara dos Deputados também publicou a versão final do primeiro projeto de regulamentação da reforma tributária, aprovado na semana passada. O texto foi enviado para análise do Palácio do Planalto, que ainda pode vetar alguns trechos da proposta. O presidente da República tem 15 dias úteis para sancionar ou vetar o texto, no todo ou em partes. O primeiro projeto traz as regras gerais dos novos tributos, que serão instituídos a partir de 2026, em período de teste. Também permite a criação em 2025 do comitê gestor formado por estados e municípios. Segundo o secretário extraordinário da Reforma Tributária no Ministério da Fazenda, Bernardi App, o Palácio do Planalto não deve vetar muitos trechos do projeto. A próxima missão da Secretaria será orientar o Palácio do Planalto em relação a pontos do texto final do Congresso, passíveis de serem vetados pelo presidente Lula. A Receita Federal e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional também vão participar da análise dos benefícios concedidos por deputados e senadores, cujo impacto pode fazer a alíquota inicial dos novos tributos ficar em pelo menos 28%. Superando os 26,5% previstos na própria lei. Um projeto de regulamentação ainda está no Senado. Parte desse texto foi transferida para o PLP 68, mas ainda restaram, por exemplo, os artigos que tratam de tributos de estados e municípios sobre propriedades, como o imposto sobre heranças e doações, o imposto sobre transmissão de imóveis. O governo também precisa enviar ao Legislativo o projeto que vai definir as alíquotas do imposto seletivo, tributo que vai substituir parte do imposto sobre industrializados a partir de 2027. E se você é de São Paulo e utiliza transporte público, atenção, porque a Prefeitura confirmou que a partir do dia 6 de janeiro, a passagem de ônibus no município vai passar de R$ 4,40 para R$ 5,00. O reajuste será de 13,6% na capital paulista e a tarifa de ônibus está congelada desde 2021. O último aumento foi em janeiro de 2020, ainda na gestão de Bruno Covas. O governo do estado de São Paulo também anunciou ontem que a tarifa dos trens e metrôs passará de R$ 5,00 para R$ 5,20 a partir de 5 de janeiro do próximo ano. O aumento estabelecido pelo governo de São Paulo é de 18%. E olha, os deputados da Coreia do Sul aprovaram o impeachment do presidente interino Han Duck-soo. Ele estava no cargo há pelo menos 15 dias após o antecessor ter sido afastado por decretar a lei marcial. O presidente interino da Coreia do Sul, o primeiro-ministro Han Duck-soo, foi destituído nesta sexta-feira pelo parlamento. Este é mais um capítulo da crise política que começou com a tentativa frustrada de seu antecessor de decretar a lei marcial. O presidente do parlamento, Woo Won-sik, anunciou que todos os 192 deputados que participaram votaram pela destituição. Esta é a primeira vez na história da Coreia do Sul que um presidente interino é alvo de impeachment. Han Duck-soo assumiu o cargo após o afastamento de seu antecessor Yoon Suk-yeol em 14 de dezembro. Agora o ministro das Finanças, Choi Sang-mok, assume a função de chefe de Estado interino do país.
Han Duck-soo afirmou em um comunicado respeitar a decisão do parlamento. Os deputados o acusaram de ter participado ativamente da insurreição, depois que seu antecessor declarou lei marcial por algumas horas, em 3 de dezembro, em uma disputa com a oposição pelos orçamentos do Estado e alegando um suposto conluio dos opositores com a Coreia do Norte. Yoon Suk-yeol surpreendeu o país e o mundo na noite de 3 de dezembro, ao declarar lei marcial e enviar o exército ao parlamento. A medida foi derrubada na mesma noite. No dia 14 de dezembro, os deputados aprovaram o impeachment do presidente. Agora, a decisão está nas mãos da Corte Constitucional, que deve validar ou invalidar o afastamento de Yoon em um prazo de 6 meses. E agora a gente fala sobre a dengue, porque com a chegada do verão associado calor e chuva, contribui muito com a proliferação do mosquito Aedes aegypti. E esse ano o Brasil registrou números alarmantes. Do começo do ano até metade de dezembro, mais de 6,5 milhões de casos prováveis e quase 6 mil mortes foram registradas em todo o território brasileiro. Segundo dados do painel de monitoramento do Ministério da Saúde, foram mais de 16 mortes por dia. Antes, o ano com mais óbitos por dengue no país tinha sido 2023, quando 1.179 pessoas perderam a vida pela doença. O Ministério da Saúde incorporou a vacina Qdenga contra a doença em dezembro do ano passado. Ela é tetravalente, fornece proteção contra os 4 sorotipos e pode ser aplicada em quem ainda não teve a doença. Mas, gente, é sempre importante lembrar dos cuidados. Então, tirar aqueles 10 minutinhos por dia em casa para fazer a remoção de recipientes que possam se transformar em criadouros de mosquitos é dever de todos nós, viu? Meu e seu também. E eu fico por aqui, logo mais às 10 horas da manhã e eu volto em ponto ao vivo com outras informações. Até lá!